Então, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Estamos aqui para dar continuidade às reflexões deste Dia de Jornalismo e Estudos Mediáticos, que vai na sua segunda edição, para ouvir as vossas propostas, discuti-las, eventualmente. Temos 3 comunicações. A primeira é do Nilton Marlúcio de Arruda, que tem o título Imagem no Jornalismo, a Fotografia como Retrato Definitivo da História. E o Nilton vai tentar identificar valores ontológicos, semióticos e éticos em 8 fotografias consideradas por ele icónicas e publicadas em primeira página em jornais atuais. Isso. Obrigado, Nilton. Tem 15 minutos ou menos. Ok. Vamos tentar. Boa tarde. Esse é o tema definitivo, já está pronta, aprovada, agora aguardando só a data do juízo final, que deve ser em setembro, outubro, novembro, não tenho pressa, tenho medo. E se o jornalismo é o primeiro rascunho da história, o primeiro esboço da história, certas fotografias são retratos definitivos da história. Então essa que é a provocação, a imagem antes do jornalismo e o uso da imagem pelo jornalismo, é sobre isso que nós trabalhamos dentro do nosso doutoramento, com esse mesmo título, e que, na verdade, eu diria que a grande contribuição é fazer uma análise crítica do olhar ontológico da imagem, o compromisso da imagem com a verdade, depois os sinais que essa imagem emite, os sinais semióticos, e, finalmente, a questão ética das imagens a partir da publicação em jornais. Bom, são 8 imagens na tese, mas, para esse momento, eu recortei 2. Muro de Berlim, queda, fim, derrubado, enfim, o Muro de Berlim, e Torres Gêmeas, bombardeadas, atacadas, propositalmente derrubadas. Então são essas 2 que a gente vai conversar um pouco, mas eu queria me permitir pegar do título algumas palavras-chave, por exemplo, imagem, jornalismo, fotografia e história. Eu posso dizer que a Alemanha nazista que queimou livros e expulsou fotógrafos está de alguma maneira ligada à Guerra Civil Espanhola, que muda a forma de retratar as guerras a partir do Robert Capa, que funda a agência Magnum, por exemplo. Posso também dizer que a mesma Alemanha nazista tem uma interferência, uma influência no muro, que é derrubado em 89. Posso também imaginar que, de alguma maneira, o muro se reflete nos bombardeios às Torres Gêmeas de 2001 e que os ataques às Torres Gêmeas, de alguma maneira, estão ligados as famílias que, por força de guerra, tiveram que migrar e alguns morreram pelas praias. Então, na verdade, a provocação é essa. O nosso jornalismo faz essa mediação, faz essa contação de história, contribuindo para o entendimento do sentido comum ou do sentido mais amplo na mente do leitor, ou o jornalismo nos bombardeia diariamente com imagens violentas umas sobre as outras e que acaba talvez mais ajudando a fragmentar o sentido do que propriamente a criar uma história própria de quem recebe a imagem, de quem lê o texto. Bom, então é nesse sentido. Aí alguém pergunta, mas o que tem a ver Pedrógão com as outras 7 imagens de guerra? Aqui é a falta de uma imagem, talvez comunicando mais do que a imagem da guerra. No momento em que 2 jornais, durante os incêndios, trouxeram para a gente 2 primeiras páginas sem nenhuma imagem e com uma mensagem muito forte de solidariedade, aquele impacto foi talvez muito mais forte do que algumas imagens banalizadas em todas as primeiras páginas do mundo no dia seguinte e repetidas exaustivamente. Então, nesse sentido que a gente vai falar. É claro que a gente passa um pouco sobre a sociedade do espetáculo pede imagens fortes a cada dia, a cada momento. E o jornalismo alimenta ou o jornalismo esvazia essa necessidade de imagem forte? Estamos banalizando a imagem? Quanto mais eu exponho, quanto mais eu divulgo, mais eu fragilizo o conteúdo retratado pela imagem. E, de alguma maneira, nós ajudamos na construção de sentido do mundo ou nós fragmentamos esse pensamento por quem nos lê enquanto jornalismo e imagem. E não dá para fugir do entrelaçamento com a literatura. A era do vazio pede uma alimentação o tempo todo de imagens fortes. E parece que quanto mais eu alimento com imagens fortes, mais eu alimento o vazio por imagens fortes. E aonde vai dar essa conta? Vai dar talvez num jornalismo cada vez mais impactante, voltado para o espetáculo e que de alguma maneira não contribua para essa construção de sentido de mundo dos leitores. Depois, contra a comunicação. O Mário Perniola fala que quanto mais expõe, mais esvazia o fato retratado. Isso para mim é emblemático quando eu analiso as 8 imagens e principalmente quando eu pego o Pedrógão e vejo que sem imagem
eu provoquei mais o debate do que se tivesse as imagens banais e clichês que todos publicaram dos destroços dos carros, enfim. Bom, Imagens Apesar de Tudo fala exatamente de 4 fotografias produzidas clandestinamente no campo de concentração e que traduz para o mundo o que foi aquele inferno. Mas houve naquele momento quem defendesse que as imagens não fossem divulgadas, porque elas não eram, digamos, autenticamente representantes do inferno retratado. Então é sobre essa discussão que a tese caminha, sobre o valor da imagem, o peso da imagem e o uso da imagem pelo jornalismo. Bom, não dá para fugir do teatro grego. Lá o drama era mostrado sem ser mostrado. Havia um sangue no palco, mas havia um sangue no palco pelas narrativas. E ficava por conta do espectador a construção do seu imaginário. Hoje os jornais parece que fazem o contrário. Quanto mais tragédia, mais em primeira página. E mais impacto a partir da imagem que eu provoco nas pessoas. E pegando alguns outros filmes ou documentários que nós trabalhamos, o Filho de Saul é exatamente isso, sobre essas imagens clandestinas no campo de concentração. O segundo já é um filme de 9 horas e 30 minutos que não tem uma imagem sequer. É um filme feito a partir de depoimentos e testemunhos, que era exatamente o contrário, ou seja, nenhuma imagem seria tão legítima para falar daquele drama do que o testemunho de quem, de alguma maneira, vivenciou. E na imagem que falta, o autor, por não ter uma imagem e por substituí-la por bonecos de barro, ele conta o drama do seu país, da guerra civil no seu país, no Camboja, e é lindo porque a imagem que falta não faz falta para a narrativa que ele consegue colocar com uma imagem a menos, com um recorte a menos. E me lembrou bem do Brasil, dos tempos em que a gente tinha que, às vezes, colocar receita de bolo em primeira página do JB, porque era proibido noticiar a verdade. E parece que os tempos estão voltando, né? As coisas meio que, às vezes, andam para trás. Bom, e aí um pouco dessa construção alegórica, ou seja, a acumulação de imagens não contribui para a revelação do fato retratado, mas, às vezes, para a confusão que se forma sobre o fato retratado. Então, é sobre esse aspecto que a gente pesquisou muito, trabalhou, está pronto na tese, e aqui eu vou correr um pouco mais por causa do tempo, né? Bom, olhando assim, falando da ontologia da imagem, eu vou recortar a questão do Muro de Berlim. Então, quando um jornal diz somos uma nação, ou agora somos uma nação, essa legenda, ou esse título, mais a imagem de um jovem triunfante sobre o muro, já em fragmentos, ela traduz, de fato, do ponto de vista da realidade, o que acontecia depois da derrubada do muro, ou da queda do muro. O fim do Muro de Berlim, de alguma maneira, resolve a questão que se colocava como, por exemplo, os dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Um dado interessante, quando existiu o muro, eram 11 as fronteiras fechadas entre países na Europa e África. Hoje são 72. 30 anos depois do muro, tivemos mais edificações de fronteiras do que quando havia o muro de fato, de concreto, de betão, de cimento. Então, de novo, a imagem traduz essa trajetória, a imagem mais o texto faz essa narrativa, essa mediação, ou ficamos com os fragmentos do muro, que automaticamente pode fragmentar a nossa leitura de mundo a partir do que somos bombardeados diariamente pelos jornais. Depois, se há uma batalha de imagens, o quanto ela traduz o fim do último símbolo da Guerra Fria. A Guerra Fria, de fato, acabou? E como é que eu posso pensar se ela acabou, se logo depois eu tenho Torres Gêmeas em 2001? Então, na verdade, qual é a narrativa que nós, jornalismo, estamos fazendo nessa trajetória? Qual é o peso icônico das imagens sobre essa narrativa? E qual é o nosso compromisso, e daqui a pouco entra o aspecto ético, de utilizar essa ou aquela imagem, divulgar dessa ou daquela forma? Então, de novo, a fotografia enquanto um espelho do real, a fotografia enquanto um agente que transforma essa realidade, a fotografia enquanto um traço do real. Aí a decisão é de quem publica, é de quem enquadra, fotografa, disponibiliza. Mas nem sempre consideramos o receptor, que cada vez mais é também produtor, reprodutor, divulgador, disseminador. Então a gente, na verdade, cada vez mais tem um complexo do ponto de vista jornalístico e de imagem, que, de novo, vai cair nessa discussão. A era do vazio sendo alimentada por imagens que mais alimentam o vazio do que o próprio vazio que está proposto, ou nessa sociedade que o Lipovetsky fala, vazio pelo individualismo, pelo narcisismo, e até que ponto o jornalismo contribui para essa alimentação. Depois,
Já está acabando o tempo já, né? O relógio é cruel. Bom, aí falando um pouco sobre do ponto de vista ontológico das Torres Gêmeas. Ela amplia o fato para entendimento ou ela nos distancia do fato? De tão repetida, de tão clichê, de tão banalizada, ela traduz o que foi aquela tragédia? Agora, é interessante que quando a gente pega um dos jornais, se não me engano, o Público, ele fala o atentado que mudou o mundo. Interessante que nós sempre no jornalismo trabalhamos com o verbo no presente. Mesmo que o fato tenha acontecido, Santos goleia o Corinthians. Bolsonaro é eleito presidente. Sempre que o fato ocorrido, verbo no presente. E aí, de repente, vem o atentado que mudou o mundo, mas tinha acabado de acontecer. Que poder temos nós, que legitimação temos nós para já atestar numa primeira página o que talvez mude várias outras páginas nos dias seguintes? Reforçado por uma imagem que é um espetáculo, ou que é uma imagem que se assemelha muito a filmes. Day After, Missão Impossível, Guerra nas Estrelas. Aí eu volto para a primeira tela. Qual é a narrativa que a gente faz? E de que forma eu estou construindo essa narrativa? E se eu estou me colocando no lugar do receptor, que também vai receber, vai reagir e vai reproduzir. Então esse é o ponto que eu acho que é mais empolgante e mais interessante. Nada é mais frágil do que quando o sentimento toma conta da imagem do noticiário, da narrativa, das relações. Na ficção, no cinema, na televisão, perfeito. No jornalismo, eu diria que aumenta o risco da contaminação ou do comprometimento do que é noticiado. E o reitor falou muito cedo, qual foi a frase dele? O jornalismo não evolui, porque trabalha com o fato e o compromisso de relatar o fato. Até que ponto a imagem reforça esse compromisso ou, de alguma maneira, é mais conotação do que denotação quando eu exponho fotos emblemáticas, icônicas, determinantes, junto com frases de efeito que vão alimentar esse vazio que a imagem precisa alimentar. Depois, já pulando para a questão da semiótica. Eu estou correndo um pouco porque o tema é muito grande e o tempo é curto, mas é só para ter uma ideia do que nós fizemos. O que eu estou mostrando de 2 imagens, fizemos sobre 8. E do ponto de vista das leituras possíveis de uma imagem, e que vai depender de cada um que recebe aquela imagem, da forma como recebe, e que é impactado pelo que nós, de alguma maneira, publicamos. Quando a autora fala em gente tornada massa, e fotografias representando multidões, essa mistura da complexidade, eu diria que ela aumenta ainda mais a responsabilidade do jornal, do jornalismo, do editor de imagens, ou do fotojornalista. Mas a imagem vem antes disso tudo. Quando eu trabalhava em empresa de energia, era muito comum reclamarem que um fotógrafo captou alguém sem capacete. Não sei se aqui usa capacete o termo, equipamento de segurança. E eu dizia, olha, o fotógrafo não inventa o que não existe. Se ele fotografou, é porque tinha lá um operário que se recusa a usar o aparelho, o equipamento. Ponto. Hoje eu já não sei se a gente não é que a gente invente o que fotografa, mas de alguma maneira a gente se posiciona ou influencia o que é fotografado. Do ponto de vista jornalístico, eu acho que isso é ainda mais verdadeiro. Então, aquela frase que eu tinha dito, o atentado que mudou o mundo, para quem? Para o jornalista que escreveu o título, para o fotógrafo que fez a foto, para os leitores que concordam com aquela linha, e se alguém achar que não? Então, esse determinismo, de alguma maneira, é reforçado pela imagem e eu diria que cai no risco de contribuir mais para a fragmentação do sentido do que propriamente construção de leitura de mundo por aqueles que recebem as nossas imagens e os nossos textos. Então, de novo, caímos no risco da banalização da imagem, pela repetição, pela velocidade, pela promiscuidade. As imagens, por exemplo, do menino do poço na Espanha, que a professora mostrou mais cedo, e outros exemplos mais. Então, de novo, não é julgamento nem definitivo, são reflexões, são hipóteses que foram levantadas ao longo do trabalho. 2 minutos? Sim. E que a gente faz isso a partir da leitura das imagens. Depois, exposição da realidade versus banalização do terror. Mostrar, mas sem mostrar. O teatro grego mostrava e não banalizava. A gente banaliza porque mostra demais. Agora, temos o direito de não mostrar, por exemplo, o menino Alan Kurd morto na praia? Tanto que teve um editorial para fazer a defesa do direito de expor a imagem. Do ato de informar ao mobilizar, o quanto o jornalismo contribui a partir do uso das imagens. Mais alguns tópicos que eu já falei, deixa eu avançar um pouco mais, que eu queria mostrar a última tela. Bom, o fora de campo remete ao que não se ouve nem se vê, mas ali está. Isso é muito forte nas imagens que recebemos dos jornais. É esse fora de campo que talvez comunique mais do que o que está
banalizadamente mostrado, que é a imagem dos incêndios de Pedrógão. Depois, a primeira coisa que se deve escrever é o acontecimento, o fato, e não a nossa atitude em relação ao fato. Aí eu já entro um pouco nos aspectos da ética dos publicadores de imagem e de texto. Já falei disso. E, de novo, olha que paradoxo maravilhoso, esvaziamento dos conteúdos pelo excesso de exposição. Quanto mais eu mostro, mais eu escondo. O jornalismo não pode fugir desse debate. Depois, a memória coletiva é sempre de curto prazo. Esquecemos muito rapidamente das tragédias, porque precisamos de uma nova tragédia para nos fazer esquecer da tragédia passada. E essa imagem, para mim, se o meu orientador permitisse, a minha tese seria essa imagem. Ela começa muito emblemática com uma criança morta numa praia. Quem é a criança? Traduz que famílias, traduz que fronteiras. E termina com um branco a ser preenchido. Por quem? Pelo jornalismo, pelo leitor, por todos. Então, essa imagem, para mim, traduz exatamente o que eu tentei dizer. A imagem ela pode ser um fator de civilização, mas ela pode ser também algo que esconde a verdade. E talvez a decisão esteja entre os sinais que ela emite, que são recebidos, a sua relação com o fato retratado e, principalmente, a decisão de quem publica dessa ou daquela maneira. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando, está pronto e eu espero, daqui a pouco, estar fazendo a defesa. Obrigado. Foi. Qual é a próxima? Então, muito obrigado, Nilton. Aproveitem este tempinho para tomar nota de eventuais questões que queiram colocar ao Nilton, que fazemos o debate no final. Bom, vamos então dar seguimento à sessão. Temos agora a Ângela Dutra de Menezes. Boa tarde. Um momento, por favor, Ângela. Desculpa. A Ângela tem estudado questões relativas à neutralidade em assuntos políticos e sociais nas propostas editoriais e hoje traz-nos uma apresentação com o estudo que tem vindo a desenvolver com a revista O Ocidente e no título, de certo modo, vincula a sua opinião relativamente a uma frustrada tentativa de neutralidade editorial. Obrigado, Ângela. Tem 15 minutos. Obrigada ao senhor professor e obrigada aos colegas também. E eu vou começar pedindo desculpas porque meu computador deu uma pane ontem e eu perdi grande parte do que eu tinha preparado para apresentar aqui. Mas, enfim, deu para salvar algumas imagens icônicas que vão poder revelar o Movimento do Ocidente, que é uma revista do final do século XIX e início do XX, que foi super importante no jornalismo português, porque habitua o público português, e quando eu falo público português é aquele 20% urbano que sabia ler, habitua a imagens belíssimas e todas feitas em estilogravura, um negócio artístico realmente, que saía a cada 15 dias no início, e o sucesso foi tão grande que logo no segundo ano passou a sair 3 vezes por mês. Agora, eu acho interessante porque o Ocidente ele faz a transposição entre o jornalismo enciclopédico e o jornalismo industrial. E a gente vai vendo como o discurso vai mudando ao se aproximar da época em que começa a pujança do jornalismo. E é interessante porque quando o Ocidente começa, em 1º de janeiro de 1878, ele reproduz a posição editorial do Panorama, que foi uma revista da primeira metade do século XIX. A nossa intenção é informar, nós não temos partido político, nós não acreditamos nisso, nós vivemos em Marte, nós não estamos envolvidos nos problemas do planeta Terra. Eles fazem esse discurso, mas eles são incrivelmente posicionados, eles são conservadores, monarquistas, apesar do discurso feminista, que a mulher tem direito a um monte de coisa, eles são extremamente machistas, eles são muito nacionalistas e
E é muito interessante, porque, ao mesmo tempo em que eles afirmam tudo isso, eu sou isso, o texto revela absolutamente ao contrário. O único momento em que o Ocidente ele como é que chama? Ele concorda com ele mesmo é quando há o ultimato inglês em 1880, que ele tem um ataque de nacionalismo assim meio até exagerado eu já defendi a tese há um ano num momento difícil da minha vida, de modo que alguns nomes se perderam, que um dos colaboradores escreve que o Lorde que estava negociando com a Inglaterra, o nobre português que estava negociando com a Inglaterra o Tratado do Mapa Cor-de-Rosa, fizeram o português esperar 2 horas na sala de espera lá do inglês na Inglaterra. Então, o jornalista escreve o nome do... O senhor lembra o nome desse... A trisavó dele, ou sei lá, quadravó, metralhadora-avó, tataravó, foi aquela senhora que, dançando com o Rei Jaime, caiu a liga. E então, ele fala aquela frase, agora não me lembro que Malipãos, e cria a Ordem da Jarreteira, que é a ordem mais importante da Inglaterra, né? Aí vira-se o jornalista do Ocidente, que não tinha posição, que era neutro, que era ascético. Quem é esse sujeito? Filho de uma senhora fuleira, vulgar, que deixa cair a liga no chão, dançando, a ponto do rei apanhar e colocar na perna dela de novo. Quem é esse sujeito para deixar o embaixador português esperando? Era muito passionalismo e um discurso, nós não estamos nem aí. Então, eu consegui salvar pouca coisa e começo pela primeira capa do Ocidente, de 1º de janeiro de 1878. O jornal vai até 1915, e numa época em que os jornais... Não era jornal, a revista. Se eu falar jornal, eu falei errado, a revista. Duravam muito pouco. Como essa revista durou tanto tempo? Aí, quando eu comecei a pesquisar, que eu li os 1.315 exemplares disso aí para separar o que me interessava, que eu olhei o Alexandre Herculano e disse, que beleza, um jornal liberal, de vanguarda, porque ele foi o grande intelectual do século XIX, ele funda a historiografia como ciência em Portugal, ele peita a Igreja Católica denunciando um dos mitos fundadores do Estado português, e nunca é uma boa coisa peitar a Igreja Católica, nem nos dias de hoje. E eu digo, ótimo, que maravilha, mas aí vamos em frente, e eu descubro, então, que eu estou na frente de um jornal tão conservador que ele é monarquista ferrenho, e quando nasce o príncipe herdeiro do casamento de Dom Carlos, que é filho de Dom Luís, que é filho de Dona Maria, etc., nasce um menino, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, que vai ser assassinado com o pai, e daqui a pouco eu falo nisso. E quando finalmente apresentam o príncipezinho para o público, eu não sei se dá, não dá, infelizmente não dá. A pessoa que fez a gravura estava com tanta intenção de agradar o rei, Dom Carlos, que ele criou um monstrinho, que é um bebê com cara de adulto. É a cara do Dom Carlos, é o Dom Carlos ali, no colo da mamãe. É até bonito o olhar da princesa, mas a criança, coitadinha, dá pena. Isso tudo é intenção de agradar a monarquia, que eles usavam adjetivos aos montes. Bem, eu volto aqui para a monarquia, porque eu perdi muita coisa, e a monarquia é um momento muito importante nessa revista, que eu volto a dizer, é linda, é uma revista linda, tem gravuras belíssimas. Ele se inicia também em Portugal no fotojornalismo,
e, infelizmente, eu esqueci o nome do rei espanhol, estou desde de manhã tentando lembrar, mas é um rei espanhol do início do século XX que... Dom Alfonso. Ele casa pela segunda vez com uma prima também espanhola, e aí o Ocidente, no casamento, houve um atentado. Jogaram uma bomba, morreu nobre, morreu gente, os noivos não morreram não, deram sorte. Eles jogaram a bomba e, olha que coincidência, tinha um fotógrafo com aquela traquitana de antigamente, que faz aquela explosão, né? Tinha um fotógrafo exatamente ali. Quer dizer, uma coincidência brutal, ganhou a Mega Sena, o Euro Milhões. E todo o tempo o Ocidente se derrama com a monarquia. Até o momento em que, infelizmente, é uma desgraça na história de Portugal, o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro é assassinado. Eu, infelizmente, quando defendi a tese, não defendi como eu queria, porque eu estava com um problema de saúde, cheia de remédio, estava assim meio ruim. Eu amei o Ocidente, eu achei que me ensinou muito a respeito de jornalismo, de coisas que eu vejo acontecerem hoje, porque eu passei 40 anos dentro de uma redação, então eu sei exatamente como é que são os meandros dessa verdade que a gente publica. O Ocidente era tão omisso, tão em cima do muro, tão quietinho para não desagradar ninguém, que acontece uma tragédia em Portugal. Dom Carlos é assassinado, junto com um filho que é o herdeiro do trono. Eu tive a oportunidade de ler uma transcrição, claro, como é que chama quando examinam um cadáver? A autópsia dos dois. O rei Dom Carlos até hoje não sabe que morreu. Porque ou o sujeito tinha uma mira inacreditável, ou deu uma sorte medonha, porque ele pegou aqui e passou a medula, deslocou a cabeça do tronco, foi imediato. Agora, o príncipe não, o príncipe só foi morrer pouco depois, sofreu, não sei o quê. E a imprensa toda portuguesa se manifesta, o Diário de Notícias abre todas as colunas, atentado, tudo tragédia, um jornal aqui do Porto, 1º de janeiro, acompanha por telefone e todo dia ele publica informação nova, publica que a rainha desmaiou, publica que a rainha passou mal. Claro, perdeu o marido e o filho, eu me atirava pela janela. O marido não sei não, mas o filho me atirava. Mas aí ele fica quieto, o jornal fica quietinho, fica lá na dele. E 15 dias depois ele publica essa capa. Dom Manuel I. Quer dizer, o atentado, a tragédia, a emoção, não aconteceu. Para ele não aconteceu. E para mim, isso é o momento do início da decadência do Ocidente. Porque daí para frente, logo 2 anos depois, acontece a República, onde ele dá outra vez um showzinho de incompetência. No mesmo dia, ele fala proclamação da República em Portugal, com mais destaque, e embaixo, eu vou ter que botar os óculos, dá licença, o Marechal Hermes da Fonseca em Lisboa, era o presidente do Brasil eleito. Então, ele está assim, vamos ver para que lado o muro vai cair. Se a monarquia voltar, a gente esquece o Hermes da Fonseca. Se a República ficar, a gente elogia o Hermes da Fonseca, porque num jornal, do dia em que o país muda o sistema de governo, botar 2 manchetes absolutamente, conflitantes, só tem sentido se eles estão se preparando para qualquer eventualidade. E é muito interessante também, porque é nesse número que esse jornal que veio anos a fio, falando da maravilha de Dom Carlos, de Dona Amélia, a mãe do povo, a Dona Rainha, a Dona Princesa, todo mundo é lindo, ele bombardearam o palácio onde estava o Dom Manuel, que era um menino, tinha 20 ou 21 anos, nunca tinha sido preparado para ser rei. E aí o Ocidente descasca Dom Manuel. Dom Manuel, um ataque de covardia, saiu correndo para esbadaçar da mãe, uma baixaria. Então, eu acho que o jornal é lindo,
lindo, em termos gráficos, ele realmente é muito bonito. Ele dá um show na cobertura da Primeira Guerra, bem feita. É quando começa o fotojornalismo no Ocidente, ótimas, dentro das possibilidades técnicas da época. Mas ele publica fotos da frente de batalha, ele tinha... Eu até escrevi o nome do correspondente que tratava como é que chama? Da política internacional, agora não vou achar mesmo. Ele era ótimo, todas as guerras ele conseguiu entender um mecanismo sutil, inclusive a Guerra Franco-Espanhola, que ele fala na doutrina Monroe, que para nós latino-americanos teve muita importância no século XX, porque a doutrina do americano, norte-americano, sendo a América Latina o quintal da América do Norte. Nesse momento, era Cuba que estava sob o domínio espanhol, e o Ocidente observa isso, assim como observa com uma propriedade incrível a guerra greco-turca, a influência do Alcorão, que eu coloquei isso na tese, e prevê que esse problema do islamismo em relação ao Ocidente vai continuar pelos séculos. Bem, eu não falei na Crônica Ocidental, que era a espinha dorsal dele, porque ele ia um pouco com matéria factual, algumas bobagens e tudo, mas a Crônica Ocidental, na mão de gente muito boa, Guilherme de Azevedo, Gervásio Lobato, João da Câmara, Antônio Cobeira, esse pessoal fazia crônicas incríveis, veiculava a cultura da cidade, o movimento, fazia graça. Era a espinha dorsal da revista. E, enfim, como meus 2 minutos foram embora, eu agradeço ao professor Rui, agradeço principalmente ao professor Jorge Pedro, que desde que eu cheguei em Portugal tem sido uma pessoa especialmente importante na minha vida, e agradeço a Sandra Luz, que é meu grilo falante. Toda vez que eu faço uma besteira, ela me socorre. Muito obrigada. O que eu faço? Muito obrigado, Ângela, pela apresentação e pela boa disposição, sempre tão importantes também nestes momentos cansativos. Vamos agora ouvir a Patrícia a fazer uma apresentação que foi preparada pela nossa doutoranda Leonie Serpa. A Leonie não pôde estar presente, julgo estar neste momento a fazer estudos e investigação, queremos acreditar nisso. Mais ou menos. E a Leonie tem feito uma investigação com uma análise empírica, quantitativa e qualitativa de colunas de ciência, e hoje a Patrícia vai nos falar, vai ler, vão ter que a desculpar por essa lacuna, mas enfim. Sim. Não pode improvisar em cima de um tema preparado por outro, e o título é Os temas do espaço nas páginas dos jornais Público e Folha de São Paulo em 2018. Obrigado, Patrícia, pela sua amabilidade. Eu que agradeço, então, eu de novo. Bom, vira, agora eu sou a Leonie, né? E antes de começar, eu queria mostrar para vocês, afinal de contas, quem é que eu estou representando, né? Eu peguei uma foto no Facebook do Dia do Jornalismo do ano passado, então, para que vocês saibam que esta é a Leonie Serpa e este é o Marco Gelling. Essa aqui é uma ex-colega nossa de pós-doutorado, a Giovana, que mora em Santa Catarina. O professor eu não preciso apresentar, né? Dispensa. Então, o Marco e a Giovana eram colegas de pós-doutoramento e a Leonie está em Santa Catarina fazendo o que nós chamamos de cotutela, ou seja, estudando paralelamente o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado da Fernando Pessoa. Parece que depois ela vai ter que fazer 2 teses. Não, estou brincando. Bom, como o professor disse, então eu vou me restringir um pouco a ler, porque eu conheço a temática da Leonie, mas eu não conheço de uma forma tão aprofundada como ela, obviamente, o que ela está estudando. O que a Leonie, então, propõe é os temas do espaço nas páginas dos jornais Público
e Folha de São Paulo em 2018. Ela é orientanda, então, do professor Jorge Pedro e do professor Eduardo Meditiche no Brasil. Então, agora, palavras de Leoni. Primeiramente, agradecer ao professor Dr. Jorge Pedro pela oportunidade e organização desta segunda edição do Dia do Jornalismo, que é muito importante para nós. Também por permitir-me ser representada nessa exposição pela minha colega, Patrícia Weber, a quem também agradeço imensamente pela disponibilidade e aceite. Agradeço aos colegas e demais professores pelo debate e trocas de experiências. Devido às minhas aulas no Brasil, não consegui comparecer, mas estou muito bem representada. É sempre enriquecedor oportunidades como esta para partilharmos nossas pesquisas. E a apresentação, então, está no e-book, se vocês pegarem lá, está a Leoni e depois estou eu. Vocês vão ver que as duas estão mais ou menos juntas. Ó. Muito bem, a presente comunicação, então, decorre da análise empírica, quantitativa e qualitativa nas editorias de ciências, edições de 2018 dos jornais Público, de Portugal, e Folha de São Paulo, do Brasil. O objetivo é escrutinar sobre notícias referentes às pesquisas espaciais e, nesta novas descobertas científicas e respectivas fontes. Para tanto, foram lidas, selecionadas, cerca de 250 notícias com as temáticas, ao longo do ano, em ambos os jornais, nas suas versões online. Basicamente, a Leoni está trabalhando, então, com um jornalismo especializado, né? E nesse jornalismo especializado, tudo que sai sobre novas descobertas espaciais ou mesmo da trajetória espacial no Brasil e em Portugal, quais são as divulgações. Considerou-se também as notícias e artigos de blogs, colunas e peças multimídias, em especial das postagens da plataforma YouTube, no caso do mensageiro sideral da Folha de São Paulo, que é um sujeito que trabalha especificamente com as questões de espaço e que produz material para a Folha de São Paulo, e que a Leoni vai entrevistar agora enquanto estiver no Brasil. A pesquisa incide-se sobre a coleta de dados realizada durante o percurso indagativo e de aferição em 2018, no âmbito da tese de doutoramento em curso. O recorte adotado para análise das reportagens focou-se nas produções dos autores, os jornalistas Tereza Firmino e Salvador Nogueira. Tal critério foi delimitado a partir do entendimento e do acompanhamento sistemático das publicações ao longo do ano. Através das leituras das notícias, as evidências sobre quem fazia as produções eram recorrentes aos dois nomes, assim delimitou-se, então, que seriam esses dois. A Leoni fez assinaturas para poder continuar acompanhando aqui de Portugal, então, né, todo o material da Folha de São Paulo, e foi assim que ela chegou a essa pesquisa. Imagens das páginas das versões online dos jornais Público e Folha de São Paulo da Editoria de Ciências. Então, aqui a gente tem o Público, né, onde a gente tem a astrofísica como uma das manchetes, descoberta mais uma origem das explosões rápidas de rádio no universo, né? E aqui da Folha de São Paulo, onde tem o mensageiro sideral, né, que fala sobre Hayabusa 2, tem sucesso em segundo pouso e coleta amostras de asteroides. Para formular as questões das análises, partiu-se das premissas conceituais e teóricas do jornalismo como forma social de conhecimento. A apreciação deteve-se a identificar, selecionar, classificar e interpretar o conteúdo noticioso com base em procedimentos de análise de conteúdo e tendo como aporte as teorias do jornalismo, dentre as quais os critérios de noticiabilidade, fontes, enquadramento dos dados, com enfoque denotativo do conteúdo em análise, autor e temática. As notícias analisadas foram descritas em compartimentos, fazendo distinção entre as informações de cada jornal para melhor avaliar o enquadramento e quais os valores, notícias e fontes adotados em cada publicação. A análise de conteúdo, então, dos dois jornais vão ser descritas no quadro 1 e 2, que, além de estar aqui, ele também está lá no artigo, que vocês podem ver. Desta forma, fez-se um comparativo das publicações e, especialmente, dos temas e respectivas fontes. Identificou-se, assim, que a amplitude que o agendamento do tema espaço alcança nos meios midiáticos resulta numa
produção verossímil em ambos os jornais e também o que pode ser observado em outros veículos noticiosos. Ocorre devido ao agendamento das fontes, especialmente das agências espaciais mais atuantes, a ESA, né, que é aqui de Portugal, e a NASA. Desta forma, identificou-se pela análise que a temática é quase verossímil entre os jornais nas publicações de 2018 nas seguintes temáticas. O que mais foi trabalhado? Os buracos negros, as descobertas de novos planetas e galáxias, novas missões em Marte, descoberta de água líquida em Marte, sobre os desafios da corrida espacial empresarial com os lançamentos e missões do SpaceX, acho que é, do empresário Elon Musk. Também foi noticiado que esse empresário vendeu a primeira viagem lunar tripulada a ser feita pela sua empresa em 2023. Yusaku Maezawa, acho que é isso, empresário japonês, quer levar consigo 6 a 8 artistas para uma jornada ao redor da Lua e chamou o projeto de Dear Moon. Sobre a morte do físico britânico Stephen Hawking, nossa, isso a Leonie, eu garanto para vocês que ela acompanhou muito durante o período que ela estava aqui, foram produzidas reportagens não apenas no período pós-morte, em vários dias subsequentes, mas é possível observar postagens ao longo do ano sobre temas que retratam as pesquisas e ideias do físico britânico. Então, aqui a gente tem algumas... um quadro, né, de notícias do espaço do Jornal Público que a Leonie fez. Como eu disse, está lá no artigo completo. E temos também um quadro do Salvador Nogueira, da Folha de São Paulo, sobre as temáticas, as fontes que o Salvador Nogueira utilizou. Bom, a conclusão. A partir do enquadramento dos dados aos grandes temas da mídia, neste caso, ao tratar especificamente sobre o espaço, permite compreender como os jornais se pautam para produzirem notícias sobre descobertas e resultados de pesquisas científicas, e como tudo isso aparece materializado em forma de peças jornalísticas, nos veículos de comunicação, quase que uniforme e com muitas semelhanças, até mesmo quase com o mesmo propósito e enfoque. A análise de conteúdo feita permitiu perceber que as pautas dos veículos são claramente, na sua maioria, aquelas indicadas pelas agências espaciais, que a gente falou, pelo menos é o que demonstram as fontes da maioria das notícias veiculadas em 2018 nos jornais analisados. A segunda conclusão, que em relação às diferenças informativas dos temas sobre o espaço e após analisar as fontes que estão lá naquele quadro que a gente viu antes, nos quadros, né, pode-se constatar que os resultados das pesquisas também ganham relevância informativa, porém, nem todos os resultados decorrentes de investigações são noticiados. O fator publicização pelas assessorias é um elemento de impacto noticioso. Também pode ser determinante na divulgação dos resultados de pesquisas que possam vir a impactar o público, como o caso da descoberta de água líquida em Marte. Podemos inferir que hoje vivenciamos uma corrida espacial comercial, conforme os fatos relatados ao longo do ano pelos jornais. Em 2018, o primeiro voo do foguete Falcon Heavy, da SpaceX, colocou um carro da Tesla, eu acho que vocês devem ter visto, saiu em toda a imprensa brasileira o carro da Tesla em órbita, né? Numa jornada, então, interplanetária. Vendeu-se a primeira viagem lunar tripulada. Nas esferas governamentais também há uma competição que segue com a China e Israel consolidando-se. No início deste ano, a sonda chinesa Chang'e 4 fez o primeiro pouso no lado afastado da Lua, além de demonstrar que lá brotou uma semente de algodão em seu primeiro experimento em solo lunar. Parênteses, né? O algodão não sobreviveu, mas ficou o experimento, então, para a história. Na comparação entre as produções de 10 notícias dos jornais Público de Portugal e Folha de São Paulo, demonstrado pelos quadros 1 e 2, fica evidente que o agendamento dessas edições tem um componente nacionalista que reflete nos textos sobre o que cada país faz para interagir e estar.
no que podemos chamar da ciência da exploração espacial. Desta forma, ficou evidente que as notícias sobre Portugal em 2018 demonstram não somente maiores investimentos, como a implementação de projetos ligados à exploração do espaço, como a criação da Portugal Space. Neste aspecto, os investimentos portugueses avolumaram-se em comparação ao Brasil, que sofreu com cortes de recursos em pesquisa em todas as áreas. Nas pesquisas sobre o espaço, as consequências foram imediatas, ao ponto do país ter sido suspenso do consórcio astronômico do Observatório Europeu do Sul, o que reflete claramente a falta de política e recursos para a ciência. Aqui está a referência, só antes do último slide aqui. A gente tem uma das bases, né, das plataformas de lançamento que foi entregue para os Estados Unidos, no Brasil, né, que fica em Natal. Alcântara, isso. E dentro desse aspecto. E uma coisa que é interessante colocar, acompanhando mais ou menos por que a Leonie fez esse trabalho. Primeiro, porque ela é fissurada, né, professora, em astrologia. Ela adora muito as coisas do espaço. E astrologia também. Astronomia, astrologia, todas essas coisas. Mas tem uma coisa específica que ela considera e que eu compartilho essa ideia com ela, que normalmente quando se pensa em corrida espacial, quando se pensa em espaço, as pessoas não têm a noção do que realmente o espaço representa. Se a gente for pensar em tudo que a gente tem hoje, né, que a gente usa muitas vezes em casa, quem tem filho, a fralda descartável, a comida desidratada, tudo isso veio do espaço e nunca se dá essa notícia do espaço como sendo algo realmente relevante. O que se fala do espaço é meio aquela coisa assim, a pessoa, ele gosta do espaço, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Não, tem a ver, né? E isso exige uma qualificação para se falar sobre esse espaço e sobre as coisas como ela representa. E por fim, a Leonie botou essa imagem aqui, o Mars Rover, pode ser visto nessa imagem tirada do espaço em 31 de maio de 2019, a bordo, pela câmera ERISE, a bordo do Mars, em alguma coisa. E na imagem o Curiosity aparece como uma mancha azulada. Então vocês vão ver que ele está aqui assim, tá? E aí eu achei legal mostrar isso, porque eu acabei de ler agora esses dias que cada um desses veículos que eles mandam para a Lua e tal, custa em torno de $250 mil cada um, e que eles vão todos para o lixo depois. Aliás, existe um lixo na Lua tremendo, em função de toda essa aparelhagem que é mandada para lá e que fica lá no espaço e que ninguém sabe o que vai acontecer com isso depois. Então, esse é um dos robozinhos que foi visto agora e que o pessoal, então, que é utilizado para arrecadar pedras, o que é necessário, e também para fazer uma visualização do que acontece na Lua. E é isso.